1 Coríntios 1, 18 até o versículo de número 25. Irmãos, irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens ou do que os homens. Até o versículo 25. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a cruz é o símbolo marcante do cristianismo. A cruz é o símbolo marcante da religião cristã, daqueles que professam a Cristo como seu Senhor, daqueles que professam a Cristo como seu Salvador. Na verdade, nós podemos afirmar que a cruz, o símbolo da cruz, ele resume a mensagem de boas novas pregadas pelo Evangelho, pregadas pela palavra de Deus. O símbolo da cruz resume a mensagem do Evangelho das boas novas, a mensagem do Evangelho das boas novas da palavra do Senhor. É interessante porque quando nós vemos a cruz, nós observamos, entre aspas, algumas contradições. Por quê? Em primeiro lugar, a cruz, ela revela o amor de Deus, amor mediante o qual Ele nos salvou em Cristo Jesus, e para que isso se desse, para que isso acontecesse, Ele enviou seu Filho justamente à cruz, para que nela, através do seu sofrimento, para que nela, através da sua morte, eu, você, todos nós, pudéssemos experimentar do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Por outro lado, na cruz nós encontramos a revelação da justiça irada de Deus. Na cruz nós encontramos a revelação da justiça irada de Deus. Por quê? Porque foi justamente lá também, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus fez cair sobre a pessoa do seu Filho, Deus fez cair sobre a pessoa de Cristo a ira que estava reservada para mim, para você, para todos nós. E assim, através do recebimento da ira de Deus, através do recebimento da sua justiça, Cristo, Ele adquiriu para nós boa e perfeita salvação. Então veja, a cruz, ela resume a mensagem de boas novas do Evangelho. Na cruz, entre aspas, nós encontramos algumas contradições que, quando entendidas, faz com que nós possamos contemplar a beleza da salvação que lá na cruz Cristo, Ele adquiriu e adquiriu para todos nós. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que essa mensagem, ou seja, a mensagem da cruz, ela ocupa um espaço especial logo no primeiro capítulo da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da igreja de Corinto. A mensagem da cruz de Cristo, ela ocupa um trecho todo especial logo no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Esse texto que nós acabamos de ler e que iniciou a partir do versículo 18, ele inicia com essa expressão certamente. Literalmente falando, essa expressão significa por quê. E se nós observarmos bem, esse versículo 18, com essa palavra certamente, por quê,
ele está ligando o que o apóstolo Paulo falara anteriormente, ou seja, entre os versículos 10 e o versículo de número 17, e de que Paulo tratou nesse trecho que antecede essa passagem que nós temos diante de nós, versículos 18 até o versículo de número 25. Paulo ele constata as divisões que infelizmente existia na igreja de Corinto. Uns se dizia de Paulo, outros se dizia de Pedro, outros se dizia de Apolo, outros se diziam até mesmo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo mostra que não veio dividir, inclusive ele não teve como ministério principal batizar pessoas, mas sim pregar a mensagem da cruz, sim pregar a mensagem das boas novas que nós temos em Cristo, que na cruz Deus ele salva e salva o pecador. Então era essa a proposta do apóstolo Paulo. Uma vez que ele foi chamado por Deus, uma vez que ele foi separado para o seu ministério, o seu objetivo principal, o seu objetivo fundamental era esse: anunciar a mensagem da cruz, anunciar a mensagem da cruz do Calvário. Então, pensando nisso, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esse estudo que nós estamos fazendo sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Na semana passada, a gente trabalhou o segundo desses solas, ou seja, solos Christus, somente Cristo. E ali nós vimos a superioridade da pessoa de Cristo, a suficiência da pessoa de Cristo, não só para a nossa salvação, mas também para a nossa santificação. E vimos todas aquelas dificuldades pelas quais passava a igreja de Colossos com algumas heresias, e vimos que esses pensamentos equivocados, de certa forma, eles se repetiram ao longo da história da igreja, quer seja no período da Reforma Protestante, quer seja em nossos dias, e eles nos mostram a necessidade que nós temos de crer cada vez mais que Cristo ele é suficiente, suficiente para a nossa salvação, suficiente para a nossa santificação. Então hoje a gente vai como que aprofundar o segundo sola que nós estamos trabalhando, somente Cristo. E a gente vai ver, meus irmãos, a gente vai ver, minhas irmãs, que a cruz de Cristo ela é suficiente para a nossa salvação. A cruz de Cristo ela é suficiente para a nossa salvação. E é essa cruz que deve ser proclamada, é essa cruz que deve ser anunciada, para que assim cumpramos com o propósito de Deus em relação às nossas vidas. Então, basicamente, a gente vai trabalhar 2 pontos no nosso estudo na noite de hoje. Em primeiro lugar, a gente vai ver a capacidade da mensagem da cruz. Em segundo lugar, a gente vai trabalhar a superioridade da mensagem da cruz. Portanto, o título do nosso estudo na noite de hoje é Solos Christus, somente Cristo, a suficiência da mensagem da cruz, a suficiência da mensagem da cruz do Calvário. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar esses 2 pontos. Vamos lá, vamos começar a trabalhar essas 2 divisões. Em primeiro lugar, a capacidade da mensagem da cruz. A capacidade da mensagem da cruz. Irmãos e irmãs, observem o que nós temos entre os versículos 18 e 19 e também os versículos 24 a 25. 1 Coríntios 1, 18 a 19 e também 24 a 25. Acompanhe comigo aqui a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Paulo nos diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículos 24 e 25: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. O que é que nós temos aqui nesses 4 versos? O que é que nós temos aqui nessa passagem? Nós encontramos o apóstolo Paulo nos ensinando, nós encontramos o apóstolo Paulo afirmando a eficácia da mensagem da cruz. Repetindo, aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina
a eficácia da mensagem da cruz do Calvário. Essa expressão, a palavra da cruz, que nós encontramos logo aí no início do versículo 18, ela aponta, irmãos e irmãs, para a mensagem de Cristo, aquele que sofreu, aquele que morreu na cruz do Calvário, que era o lugar de punição para os ímpios, imposto pelo Império Romano, para que assim Cristo ele obtivesse para nós eterna e perfeita salvação. Então, essa palavra da cruz que Paulo fala, essa palavra da cruz que Paulo usa aqui, essa expressão, significa isso: a mensagem que nós aprendemos, a verdade que nós aprendemos, dos sofrimentos que Cristo padeceu na cruz, da morte que ele teve na cruz. Para quê? Para poder nos salvar, para poder nos redimir, para poder revelar o amor de Deus em relação às nossas vidas. É interessante porque quando nós olhamos esse verso 18, nós observamos o apóstolo Paulo, ele tratando de duas visões totalmente distintas, de duas compreensões completamente diferenciadas que os homens têm sobre essa mensagem da cruz, que as pessoas têm sobre essa palavra da cruz. E é interessante porque essas visões distintas, é interessante porque essas compreensões diferenciadas, ela nos leva a resultados diferentes ou a consequências diferentes em nossas vidas. Essas visões, esses entendimentos, eles nos levam a resultados diferentes em relação às nossas vidas. Então, vamos ver a partir de agora quais são essas visões. Vamos ver a partir de agora aonde essas visões nos levam, para que assim a gente possa compreender a capacidade da mensagem da cruz, a capacidade da mensagem da cruz do Calvário. Em primeiro lugar, para os romanos. Em primeiro lugar, para os gentios. O apóstolo Paulo fala que a cruz, ela é uma loucura. Essa é a primeira visão. Esse é o primeiro entendimento. Para alguns, a mensagem da cruz, para alguns, a palavra da cruz, ela é uma loucura. Veja aí, logo no início do versículo 18, Paulo diz: certamente, ou porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra loucura aqui significa insensatez. A palavra loucura aqui significa estupidez ou estupidez. E é interessante que era justamente essa forma, era justamente dessa maneira que os romanos eles viam a cruz de Cristo, como algo louco, como algo insensato, como algo estúpido. E aí você pode se perguntar, mas por que os romanos tinham essa visão da cruz? Por que será que os romanos eles tinham esse entendimento acerca da cruz de Cristo? Por uma razão muito simples, meus irmãos, por um motivo muito simples, minhas irmãs. Os romanos, como nós aprendemos através da história secular, eles eram um povo afeitos à força física, ao embate militar, à guerra, à conquista, o triunfo, a vitória. Não foi sem razão que o Império Romano ele sobressaiu durante mais de 100 anos como a nação, como o império mais poderoso que existiu aqui neste mundo, que existiu no planeta Terra. Por quê? Justamente por causa dessa característica, dessas visões que eles tinham em relação ao mundo. Então, colocar diante de um romano a cruz de Cristo, que era um lugar de punição, onde alguém sofreu, onde alguém morreu, onde alguém se esvaiu completamente, era loucura, como algo suficiente, como algo capaz de salvar alguém, como algo suficiente, como algo capaz de transformar alguma pessoa. Então, os romanos olhavam para a cruz, os romanos escutavam a mensagem da cruz, e qual era a conclusão a que eles chegavam? É algo louco, é algo insensato, é algo insano. Como é que uma mensagem de uma pessoa que foi crucificada, como é que uma mensagem de uma pessoa que morreu no Calvário, ela tem esse poder de salvar, ela tem esse poder de transformar, ela tem esse poder de mudar a vida? Não. Para os romanos, esse pensamento, ele era uma loucura, ele era um erro, ele era um equívoco. Então veja, uma visão, um entendimento que algumas pessoas tinham da cruz do Calvário. Para essas pessoas, a cruz ela era uma loucura. E é interessante
porque conforme nós temos aqui na palavra, esse entendimento que as pessoas tinham quanto à questão da cruz do Calvário levava essas mesmas pessoas para uma determinada condição, ou por não dizer, para um determinado destino. Tanto é que Paulo diz, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Essa expressão que nós temos aí, se perdem, diz respeito a pessoas que no tempo do apóstolo Paulo, ao escutar o evangelho da cruz e a não se sujeitar a esse evangelho, elas estavam se perdendo, elas estavam se afastando da verdade, elas estavam se afastando de toda e qualquer possibilidade de salvação, de toda e qualquer possibilidade de vida eterna. E na medida em que as pessoas continuavam com esse pensamento, na medida em que as pessoas continuavam rebeldes à palavra, qual era o destino final delas? A perdição final, a perdição eterna. Então, veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, como o entendimento que nós temos da cruz do Calvário nos leva a um determinado fim. No caso, para os romanos, no caso, para a maioria dos gentios, a mensagem da cruz era algo louco, insano, insensato. E isso produziu o quê? Perdição, condenação, afastamento da presença de Deus, perca da oportunidade de salvação. Então, a primeira compreensão que as pessoas tinham em relação à cruz do Calvário. Contudo, não era apenas esse entendimento, contudo, não era apenas essa compreensão. Havia um segundo entendimento, havia uma segunda compreensão, ou seja, a mensagem da cruz como poder salvador de Deus. A mensagem da cruz como poder salvador de Deus. Veja o que nos diz aqui o restante do versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, a parte B do versículo 18. O apóstolo Paulo assim nos fala: mas para nós, veja aqui essa conjunção adversativa, mas para nós que somos salvos, o que é que a mensagem da cruz ela representava? O poder de Deus. Uma visão completamente distinta, uma visão completamente diferenciada daquela que nós acabamos de ver, daquela que nós acabamos de considerar. Então, para as pessoas que eram salvas, para as pessoas que foram resgatadas espiritualmente, para as pessoas que experimentaram do amor de Deus, a mensagem da cruz tinha outro entendimento, era o poder de Deus para a salvação delas. É interessante nós chamarmos a atenção para o significado da palavra poder que nós temos aqui. Na nossa língua é a palavra que traduz a palavra dínamo, que era utilizada em alguns carros para produzir energia, produzir força, e na nossa língua é a palavra que dá origem à palavra dinamite. Então, na visão do apóstolo Paulo, o evangelho é isso, é esse poder, é essa força para a salvação. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, mas como na prática o evangelho é poderoso? Como na prática o evangelho é a força de Deus para a salvação? Por uma razão muito simples, meus irmãos, por uma razão muito óbvia, minhas irmãs. Na medida em que nós pregamos o evangelho, na medida em que nós anunciamos Cristo e esse crucificado como o meio de Deus para a nossa salvação, como o meio de Deus para pagar o preço dos nossos pecados, quando nós fazemos esse anúncio, quando nós afirmamos essa verdade, o Espírito Santo usa essa mensagem para mudar o coração das pessoas, para transformar a alma das pessoas, para fazer com que elas possam compreender a beleza do evangelho, fazendo com que elas possam enxergar a beleza de Cristo e assim fazer com que nós o reconheçamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, nós podemos dizer que quando a mensagem da cruz ela é anunciada, há uma verdadeira operação de Deus, uma operação sobrenatural, uma operação milagrosa, onde Deus ele trabalha no nosso subconsciente, nos fazendo enxergar que através dessa cruz, verdadeiramente, nós temos perdão dos nossos pecados. Através desta cruz, Deus nos declara justos. Através desta cruz, nós somos reconciliados com Deus. E a gente observa que tem que ser de fato o poder de Deus, tem que ser de fato a operação do Senhor, porque na prática nós vemos isso. Anunciamos o evangelho a muitas pessoas, falamos da mensagem da cruz para inúmeras pessoas, mas nem todas conseguem se voltar para Cristo.
Nem todas conseguem ter a concepção de que Cristo de fato é Salvador. E o que é que explica? Umas se voltarem para o Salvador, enquanto outras não. A operação de Deus, através do Espírito Santo, onde Deus faz com que o seu evangelho seja esse poder que transforma vidas, que muda as pessoas e que faz com que elas se acheguem a Deus através de Cristo, através do Salvador. E é interessante que, da mesma forma que aconteceu no pensamento anterior, na medida em que você tem essa visão da cruz como poder de Deus, você experimenta da sua salvação. É por isso que Paulo diz: mas para nós que somos salvos, aqui literalmente, mas para nós que estamos sendo salvos, se a gente pudesse fazer uma tradução melhor, o que é que a cruz, a mensagem da cruz é? O poder de Deus. Então, percebam, duas visões diferentes e duas consequências diferentes. Quando você tem na mensagem da cruz uma loucura, você se perde. Quando você tem na mensagem da cruz o poder de Deus para a salvação, você experimenta dela, ou seja, você experimenta da salvação. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, quando nós analisamos o restante desse texto, sobretudo os versículos 19, versículo 24, versículo 25, o apóstolo Paulo, ele aprofunda ainda mais esse ponto. Que ponto? A capacidade que há no evangelho, o poder que há na palavra da cruz, a força que há na mensagem da cruz, dentro desse objetivo. Que objetivo? De salvar, de transformar o pecador. Vamos ver, observem aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19. Olha só o que Paulo aqui nos diz. 1 Coríntios 1, versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo aqui, nesse verso, ele está chamando a atenção de um texto lá do profeta Isaías, no capítulo 29, versículos 13 e também o versículo de número 14. Quando você olha para esse texto de Isaías, ao qual Paulo faz alusão aqui no versículo 19, Isaías 29, 13 e também o versículo 14, Isaías, ele está condenando as tentativas dos homens de encontrar um caminho para Deus, encontrar um caminho para o Senhor, que não seja o caminho que esse Deus, que não seja o caminho que esse Senhor determina, para que assim nós mantenhamos comunhão com Ele. Então, quando você olha para o texto de Isaías, que é esse texto que Paulo faz referência, você observa justamente isso: Deus condenando a sabedoria humana, Deus condenando as intenções humanas de criar formas, criar caminhos, de se chegar a Ele, Deus, que não sejam caminhos determinados por esse próprio Deus, por esse próprio Senhor. Então, o que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? Que somente a mensagem da cruz, que somente a mensagem do Evangelho nos leva a Deus. Não são caminhos que nós mesmos construímos, não são pontes que nós erigimos dentro da nossa concepção, dentro do nosso entendimento, para que assim nós possamos desfrutar a comunhão com o Senhor. Não, meus irmãos. Na verdade, a mensagem da cruz, ela já nos impõe esse fato. Ela é o elo que nos liga a Deus, ela é a ponte que nos liga ao Senhor. Se não for através dessa mensagem, se não for através da cruz, nós não podemos ter comunhão com Deus, nós não podemos ter comunhão com o Senhor. É justamente por causa disso que há esse sola da reforma, somente Cristo, porque não existe intermediários, não existe intercessores, não existe outros caminhos que possam nos levar a Deus além de Cristo. Na verdade, existe até um entendimento errado das pessoas, que todos os caminhos levam a Deus. Não, isso é um erro. Não, isso é um equívoco. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele complementa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe caminhos que levam a Deus, existe um caminho. Esse caminho é Cristo. Existe uma ponte, e essa ponte é a cruz do Calvário. Existe uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem da cruz. É essa mensagem que é suficiente para a salvação do pecador. Era nos tempos do apóstolo Paulo, é nos nossos dias e o será sempre até o retorno bendito do nosso
redentor. Então, aqui no versículo 19, Paulo ele está aprofundando ainda mais esse fato, a capacidade que há na mensagem da cruz, como meio de nós irmos a Deus, como forma de nós nutrirmos comunhão com o nosso Senhor, experimentando assim da sua salvação. Mas não só isso, olhem só o que o apóstolo Paulo fala no versículo 24, 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 24. Paulo ele diz, olhem só: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para aquelas pessoas que foram chamadas, para aquelas pessoas que foram salvas, essas pessoas aceitam a pregação da cruz. E é interessante porque esse poder que a mensagem da cruz tem para salvar é um poder, vamos assim dizer, inclusivo. Por que inclusivo? Porque salva não só judeus, mas também salva gentios, pessoas de todas as raças, de todos os povos, porque para Deus não existe acepção, para Deus não existe diferença em relação a pessoas. Então, Paulo aqui, ele enfatiza esse ponto. O Evangelho, ele é poderoso, o Evangelho, ele é forte para chamar, quer seja entre judeus, os religiosos, quer seja entre os gentios, os pagãos, pessoas, vidas, para que elas experimentem da sua salvação. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a mensagem da cruz, ela é suficiente, porque ela aponta para um Cristo suficiente, o Cristo que de fato nos redime, o Cristo que de fato nos salva, o Cristo que de fato nos transforma, e a partir dele nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o Pai. Então veja, versículo 19 fala disso, versículo 24 fala disso, e ainda no versículo 25 Paulo ele destaca ainda mais essa verdade, a capacidade poderosa do Evangelho, da mensagem da cruz, para salvar e salvar pessoas. Olhem só o que Paulo fala aqui, versículo 25, 1 Coríntios 1, 25. Ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui ele está fazendo menção à mensagem do Evangelho. Aqui ele está fazendo menção à mensagem da cruz, que para os homens parece uma coisa louca, parece ser uma coisa insana, parece ser uma coisa insensata, que foi o que nós vimos agora há pouco, que era a visão que caracterizava os romanos e os gentios. Mas Paulo, ele defende que essa loucura dos homens, que é a mensagem da cruz, veja, ela é mais sábia do que o pensamento humano, do que o pensamento das pessoas. E essa fraqueza, entre aspas, que há na mensagem do Salvador crucificado, ela é mais forte do que a força dos homens. Então, nós não temos outro recurso, nós não temos outra forma, nós não temos outra maneira. Se nós quisermos ter Cristo como Salvador, nós precisamos da mensagem da sua cruz. Se nós quisermos ter a experiência da salvação, nós precisamos ouvir a mensagem da cruz, porque é por essa mensagem que Cristo passa a ser entendido como suficiente para a nossa salvação. Então, nós temos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a comprovação de que? Da capacidade da força, da capacidade do poder que há no Evangelho. O Evangelho é poderoso para chamar pecadores, o Evangelho é poderoso para salvar pecadores. A sabedoria e a força de Deus, elas são expressas justamente através dessa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo e este crucificado. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que se enganam aquelas pessoas que querem acrescentar algo mais à mensagem do Evangelho. Infelizmente, como é triste a gente perceber isso hoje. Pessoas tentando dar uma mãozinha, pessoas tentando dar uma forcinha para a mensagem do Evangelho, para que ele fique mais palatável, para que ele fique mais digerível, para que assim as pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho sem que se ofendam com a verdade da cruz, quando na verdade isso não é necessário, quando na verdade isso não é preciso. Não, só há necessidade de falarmos de Cristo e esse crucificado,
Só a necessidade de nós falarmos do pecado que nos afeta e do remédio que Deus providenciou para o nosso pecado, que foi justamente a cruz. Por mais que as pessoas se ofendam, por mais que as pessoas se escandalizem, e elas vão sempre se ofender, elas vão sempre se escandalizar, porque a mensagem da cruz, ela é humilhante para o ser humano. Até porque, naturalmente, nós somos muito cheios de nós mesmos. Há a soberba natural, há o orgulho natural, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente é, aquilo que a gente possui, aquilo que a gente pensa, como formas de poder contribuir, melhorar a nossa salvação. Não, meus irmãos, e o Evangelho nos mostra isso. Na verdade, ele nos desnuda completamente. Ele mostra que sem Cristo, sem o seu sacrifício, sem a sua morte no Calvário, nós não temos nenhuma esperança, por menor que seja, em relação à nossa salvação. Então, não adianta nós fazermos apelos emocionados para as pessoas. Não adianta. Não adianta a gente baratear a mensagem do Evangelho, torná-la mais agradável ao ouvido das pessoas. Não. O que é que a gente precisa? Falar a verdade. Falar a verdade. Que em Cristo Deus, ele salva o pecador. Na cruz do Calvário, lugar de vergonha, lugar de humilhação, lugar de dor, mas acima de tudo, lugar de redenção. Essa é a verdade que nós temos. A suficiência da mensagem de Cristo, a suficiência do nosso Salvador, que é perfeito Redentor e que nos redimiu pelo amor de Deus através da cruz. Então, em primeiro lugar, o que é que nós aprendemos? Então, em primeiro lugar, o que é que nós observamos? A capacidade da mensagem da cruz. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é a força de Deus para redimir. Contudo, nós podemos nos perguntar: apenas essa verdade que aponta para a suficiência da mensagem da cruz? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Em segundo lugar, conforme nós falamos, nós encontramos aqui a superioridade da mensagem da cruz. A superioridade da mensagem da cruz. Vejam aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e também o versículo de número 21. Acompanhe conosco. 1 Coríntios 1, versículos 20 e também o versículo de número 21. A superioridade da mensagem da cruz. Diz o seguinte: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o que é que a gente vê aqui nesses dois versos? O que é que a gente observa aqui nessa passagem? Paulo nos ensinando acerca da superioridade do Evangelho da cruz, da superioridade da mensagem da cruz. Ou seja, a mensagem da cruz é superior, ela está acima a qualquer pensamento, a qualquer concepção, a qualquer ideia humana que o homem tem ou que ele venha a ter. Ele estará sempre numa condição superior, infinitamente superior. É essa a sabedoria de Deus, a qual aqui Paulo ele faz menção, quando ele diz acerca da palavra da cruz. Ela expressa a sabedoria de Deus, ela expressa a sabedoria do Senhor. É interessante porque quando você analisa a cruz do Calvário, você percebe que Deus ele resolveu dois problemas ali insolúveis, humanamente falando. Dois problemas que não poderiam ser resolvidos pelo homem. Por quê? A Bíblia diz que Deus ele é amor. E a Bíblia diz que Deus também ele é justiça. A Bíblia diz que Deus ele nos separou desde toda a eternidade para a salvação. Mas a Bíblia também nos diz que nós em Adão pecamos. Então, como é que a gente pode experimentar a salvação se nós somos pecadores? Como é que nós poderíamos experimentar a redenção se nós somos transgressores permanentemente da lei de Deus? Se Deus ele é justo, se Deus ele pune o pecado, como é que ele podia harmonizar o amor que ele teve em nos separar para a salvação e consumar essa salvação com a sua ira, com a sua justiça?
Onde foi que ele conciliou essas duas coisas? Na cruz, meus irmãos, na cruz. Quando ele nos colocou ali, quando ele colocou o seu filho ali, melhor dizendo, em nosso lugar. Porque ali Deus, ele revelou o seu amor para conosco, nos salvou. E ali Deus, ele derramou a sua ira no seu filho para que nós pudéssemos ser salvos. Dois problemas inconciliáveis que foram resolvidos por um só ato, a cruz do Calvário. E aí a gente vê a sabedoria de Deus na prática, a sabedoria do Senhor de fato e de verdade. Aonde? Na cruz, na mensagem que nós temos no Calvário. E é interessante porque quando a gente lê esse versículo 20 aqui, a gente percebe que Paulo, ele faz aqui alguns desafios através de algumas perguntas, que são perguntas, vamos assim dizer, perguntas de retórica. E através dessas perguntas, ele mostra justamente isso, a sabedoria, a superioridade que nós temos na mensagem da cruz. Tanto é que ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Então, ele faz aqui um desafio a pelo menos 3 classes diferentes de pessoas, que no seu tempo eram pessoas que podiam ter algum tipo de conhecimento espiritual, mas mesmo o conhecimento dessas pessoas, elas não iam atingir nunca a superioridade da sabedoria de Deus que ele revela através da cruz do Calvário. Em primeiro lugar, ele destaca aqui os sábios. Quem eram os sábios aos quais Paulo ele faz menção aqui nesse texto? Eram homens preparados em termos intelectuais, eram homens preparados em termos do conhecimento humano, e que viajavam de uma cidade para outra para debater acerca das coisas da vida, usando justamente o seu conhecimento, usando justamente a sua intelectualidade. Eram esses sábios aos quais Paulo aqui ele faz menção. Mas não só isso, Paulo ele fala aqui dos escribas. E quem eram os escribas? Os escribas eram pessoas treinadas para interpretar a lei de Deus, interpretar a lei do Senhor. Mas não só isso, Paulo também fala acerca do inquiridor deste século. Esses inquiridores nada mais eram do que os filósofos que já existiam no tempo do apóstolo Paulo. Então, ele faz essas perguntas desafiando essas classes: os sábios, os escribas, os inquiridores deste século. Por quê? Essas classes viam a cruz de Cristo como algo louco, como algo insano, como algo insensato, mas era ali que Deus ele revelava toda a sua sabedoria, colocando abaixo todas essas classes, colocando abaixo todos esses tipos de pessoa e mostrando que a sabedoria deles não era nada comparada à sabedoria de Deus em levar o seu filho ao Calvário, em levar o seu filho à cruz. Então, através da cruz, meus irmãos, minhas irmãs, os pensadores humanos se tornaram loucos. Através da cruz, os pensadores humanos, eles se tornaram loucos. Assim, por causa da grandeza, assim, por causa da mensagem da cruz, Deus ele rebaixou o conhecimento humano. Deus ele rebaixou o conhecimento das pessoas, reduzindo a nada, reduzindo a apenas uma loucura. Então, é a superioridade da mensagem da cruz. E é interessante, porque quando você observa o versículo 21, você vê aqui Paulo mostrando como Deus, ele tornou louca a sabedoria humana em detrimento da sua sabedoria. Olha só o que Paulo ele fala aqui no versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Que mundo é? Dos escribas, dos sábios, dos inquiridores desse século, por sua própria sabedoria, por sua própria forma de entender o divino, de procurar entender o sobrenatural, de procurar desenvolver um caminho da salvação. Não, todas essas classes, elas são loucas nesse sentido. E por causa disso, Paulo ele continua: aprove a Deus, literalmente falando, determinou Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus ele inverteu completamente os papéis. Enquanto nos tempos do apóstolo Paulo haviam os sábios, os escribas, os inquiridores desse século, que procuravam, através da razão humana, meios, caminhos para a salvação, meios, caminhos para a comunhão com o divino, Deus tornou louca essa sabedoria através da mensagem da cruz. Então veja, a superioridade de Cristo e esse crucificado,
a superioridade na mensagem do nosso Salvador, que desconsiderou em nada a inteligência humana para ele, Deus, determinar, criar o seu próprio caminho, o seu próprio meio para a salvação de pecadores, que é justamente a cruz, do Calvário. E é interessante porque quando Deus ele reduz a nada a sabedoria humana, ele humilha tanto os judeus como também ele humilha os gentios. Ele humilha tanto os judeus como também ele humilha os gentios. Veja, versículo 22: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos eles buscam sabedoria, tanto um como o outro perdido. Por quê? Porque não se curvaram à mensagem da cruz. Os judeus, ao contrário disso, se escandalizaram. Na verdade, para um judeu era uma blasfêmia você ensinar que alguém crucificado era Deus, você ensinar que alguém crucificado era Salvador. Por quê? Porque para um judeu, alguém que era cravado no Calvário era amaldiçoado por Deus. Os judeus tinham essa concepção, que de fato era o que se ensinava no Antigo Testamento. Contudo, foi fazendo Cristo maldito, que Deus ele nos salvou. Foi assim que ele instrumentalizou a nossa salvação. Eu me lembrei agora de uma frase que Lutero ele dizia em relação a essa troca que Deus fez do seu Filho em relação a nós, do sofrimento do seu Filho para a nossa salvação. Lutero dizia que Cristo ele foi o maior pecador que existiu na história humana. E as pessoas ficavam assim meio que escandalizadas. Mas por quê? Porque ele assumiu todos os nossos pecados para poder nos salvar. Ele se tornou maldito de Deus para que assim nós fôssemos benditos do Senhor. Ele recebeu a justa ira de Deus para que hoje nós pudéssemos desfrutar da comunhão com o Senhor. Então, humanamente falando, isso é uma loucura. Foi por isso que os judeus não entenderam, foi por isso que os gregos não entenderam, foi por isso que os pensadores humanos eles não compreenderam, porque a sabedoria de Deus ela é sempre superior ao entendimento humano. Olhem só o que nós encontramos na carta aos Gálatas, capítulo 3. Abram aí, por favor. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Só para mostrar isso, que Deus fez Cristo maldito para que nós fôssemos benditos, que Deus fez Cristo receber a punição dos nossos pecados para que nós fôssemos abençoados. Gálatas 3:13. Por isso que a mensagem da cruz ela é louca para os homens, mas ela é sábia para Deus. Ela é fraca para os homens, mas ela é forte para Deus. Louvado seja o Senhor. Olha só o que nós temos aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Paulo diz: Cristo nos resgatou, veja, da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio, Cristo, maldição em nosso lugar, porque está escrito, e ele vai citar Deuteronômio 21:23: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, foi se fazendo maldição que Cristo nos livrou da maldição. Foi assumindo a nossa condição pecaminosa que Cristo ele nos regenerou. Foi recebendo a punição de Deus que Cristo ele nos salvou. O ser humano não compreende isso, meus irmãos. Se não for o Espírito Santo que abra a nossa mente, que abra o nosso coração, a gente não pode entender essas verdades. E é justamente quando ele faz isso que a gente experimenta a salvação, através da operação do seu Espírito, agindo na nossa vida, agindo no nosso coração. Então, Deus ele humilhou os judeus, porque para os judeus a mensagem da cruz era uma mensagem blasfema, pois a lei de Deus ela determinava que a cruz era um lugar de maldição, e de fato era. E Cristo se fez maldição para que nós fôssemos abençoados, para que nós fôssemos salvos. Mas não só isso, para os gregos. Por quê? Porque para os gregos a mensagem da cruz era uma mensagem irracional. Porque como é que pode alguém morto? Como é que pode alguém humilhado? Como é que pode alguém nessas situações salvar? Como é que pode alguém nessas condições ser Deus? Então o pensamento grego não encontrava explicação para esse fato, não encontrava explicação para essa verdade, e por isso eles acabaram vendo a mensagem da cruz como loucura. Mas conforme nós observamos, Deus determinou que assim fosse, tanto que os judeus se escandalizassem da cruz,
como gentios também se escandalizassem na cruz, que judeus e gentios entendessem a cruz como uma loucura, para que através dessa loucura nós fôssemos salvos. Através dessa loucura nós fôssemos beneficiados com a salvação. E aí, quando você pensa sobre isso, meus irmãos, quando você considera isso, minhas irmãs, na superioridade da mensagem da cruz, pelo menos uma verdade você aprende aqui. Que verdade é? Que verdade é? É que nós não necessitamos de nenhum pensamento humano além da verdade do Evangelho para nós nos chegarmos a Deus. Nós não precisamos de nenhum pensamento humano além da verdade do Evangelho para nós nos chegarmos a Deus. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, é isso que a gente encontra hoje: aditivos à mensagem do Evangelho, complementos à mensagem do Evangelho, substituição, troca da verdadeira mensagem do Evangelho. E aí você se depara com a teologia da prosperidade, que promete riqueza ao invés de proclamar a salvação. Aí você encontra as pregações de alta afirmação, que nada tem a ver com o ensino genuíno do Evangelho. Aí você encontra as pregações de hoje, caracterizadas por uma mensagem positiva, de vitória, de triunfo, de sucesso nessa vida, mas não de transformação de vida, mas não de santidade de vida. Infelizmente, são distorções. Infelizmente, são distorções. São tentativas humanas de tentar complementar aquilo que não pode ser completado. O Evangelho por si só, ele é suficiente. A mensagem da cruz, ela é bastante. E nós só precisamos dela, somente dela, não só para experimentarmos salvação, mas também para desenvolvermos a nossa vida de santificação. Portanto, não nos empolguemos, meus irmãos, não nos empolguemos, minhas irmãs, com essa mensagem que infelizmente é anunciada hoje, com o rótulo do Evangelho, que na verdade não tem nada do Evangelho, é apenas prosperidade, é apenas positivismo, é apenas triunfalismo, é apenas autoafirmação, que não está relacionado a nada daquilo que Cristo nos ensinou, daquilo que Cristo nos mostrou. Por isso a necessidade de quê? De nós estarmos abraçando essa mensagem da cruz. De quê? De nós estarmos entendendo que essa mensagem da cruz, ela é suficiente para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação, porque ela tem essa capacidade, ela é o poder de Deus, porque ela é superior, ela humilha o pensamento humano, e é a única mensagem que Deus nos destinou, repito, para a partir dela desfrutarmos de salvação e desenvolvermos uma vida de santificação. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, não nos envergonhemos de pregar a mensagem da cruz. Pesquisas recentes, elas mostram que hoje o símbolo da cruz, em termos de posição, ocupa de 3º a 4º lugar no conhecimento das pessoas. Apenas 50% a 60% da população mundial associa a cruz ao cristianismo. E por que a gente vive essa realidade? Por que a gente vive essa triste realidade? Justamente por causa disso. O cristianismo esqueceu de pregar a mensagem da cruz. Nos desviamos dessa finalidade, nos desviamos desse objetivo. Daí a necessidade de somente Cristo, somente a mensagem da cruz, somente a mensagem do Calvário, para que assim nós tornemos Cristo conhecido, para que assim nós anunciemos a sua salvação, para que assim as pessoas possam reconhecer, crer, se voltar e serem redimidas por esse Salvador. Precisamos, foi o que Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos, quer judeu, quer grego, quer judeu, quer gentil. Então, essa mesma verdade, ela permanece ainda hoje, e é por essa verdade que a gente deve pautar a nossa vida, que a gente deve proclamar na nossa vida, para que assim o nome de Deus, ele venha a ser glorificado, honrado e exaltado através do nosso viver. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, era esta a verdade que nós queríamos destacar na noite de hoje: a suficiência de Cristo, sobretudo baseando a suficiência
da mensagem da cruz, para nós podermos ter esse Cristo, experimentar a sua salvação e também desenvolver completamente a nossa vida de santificação. Então, que Ele, Cristo, nos abençoe e que Ele, Cristo, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.